opção de lousa dentro do ChatGPT, tá? Que é uma funcionalidade que o ChatGPT fez para professores. Quando lançou o ano passado, eu lembro que imediatamente à tarde eu já fiz uma aula, tá? Para os mentorados, justamente porque é uma ferramenta ótima para professores, tá? Porque ela faz uma funcionalidade que eu considero que é primordial na hora do professor fazer um pedido, fazer um comando de inteligência artificial dentro da metodologia Profis. Quem já está acompanhando há mais tempo, e quem está participando esse ano das todas as aulas, a gente lá na primeira aula falou na metodologia de prompts, que é a minha metodologia de desenvolver um prompt, que é um acrônimo do Profis, né, que tem a estruturação de como a gente faz um prompt. E nesta estruturação, a gente tem uma das funções que é especificar, que nesse processo de especificar, a gente tem que colocar detalhes do nível dos nossos estudantes para que o ChatGPT nos dê, né, nos forneça um texto que seja um texto específico, adaptado para os nossos estudantes, né? E isso vai fazer toda a diferença no momento de você fazer um pedido. Só que o ChatGPT também tem essa função de lousa, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele é liberado tanto no gratuito quanto no pago, só que você vai encontrar de formas diferentes. Então, eu vou pedir que todos vocês acessem nos seus computadores, para quem é possível, tá? A ferramenta do ChatGPT de vocês, tá? Para quem puder, eu vou dar 2 segundinhos aí, 2, 3 segundinhos, e vocês vão acessando a ferramenta nos seus computadores, tá? O ideal é que sempre vocês vão fazendo passo a passo comigo aqui, porque isso vai facilitando vocês colocarem em prática. E eu sempre gosto de falar para vocês da lei das 72 horas, tá? Se a gente não colocar em prática o que a gente aprende em 72 horas, a gente tem uma maior chance do esquecimento. Então, vocês estão aprendendo aqui hoje, segunda-feira, vocês têm 72 horas, né, aí 3 dias para colocar isso em prática em algum momento. Isso vai facilitar o processo de vocês lembrarem o passo a passo. E outro recado importante para vocês é que todas as aulas, elas ficam gravadas lá na plataforma por assinatura, tá? Então, eu disponibilizo aqui esse momento ao vivo gratuito para vocês, e quem quer assistir ao vivo consegue assistir dentro da plataforma por assinatura. E, inclusive, enquanto vocês vão acessando, semana que vem nós vamos lançar a Bia, tá? Que é uma agente personalizada de apoio aos professores. Ela atua como um ChatGPT treinada para professores, e ela é treinada 100% para BNCC, inclusive. Então, para o professor que precisa buscar os códigos BNCC, ela busca perfeitamente, porque ela foi treinada para isso. E os códigos são fiéis, tá? São verdadeiros, não são invenções. Inclusive, essa é uma dica que eu dou: nunca busque códigos da BNCC em qualquer bot aberto, porque eles não são fiéis. As habilidades, sim, porque as habilidades são parecidas no mundo inteiro, mas o código não. E a Bia, esta ferramenta de IA que nós vamos disponibilizar para vocês, ela é treinada e vocês vão ter acesso a ela lá na comunidade Professores e por assinatura. Vamos lá, acredito que todo mundo, então, acessou. Uau, estamos com 84 professores ao vivo. Uau, que incrível. Muito obrigada, pessoal. Eu fico realmente muito feliz. Já são 2 anos que eu estou aqui toda segunda-feira, salvo exceções. É isso, eu sei que muitos de vocês já têm na agenda fechado, né, o horário aqui para estar junto comigo na segunda-feira, às 10 da manhã. Muito bem, então, acessando o GPT de vocês, vocês vão estar nesta página. Como é que vocês vão acessar essa ferramenta lousa? Primeiro passo, quem tem a versão paga do GPT, vai aparecer como está aparecendo o meu aqui. Vocês vão clicar nessas 3 bolinhas aqui e vai aparecer lousa. E ele vai ficar assim, ó, azulzinho aqui. Tá? Quem tem a versão gratuita,
tá? Deixa eu desativar ele aqui. Vocês vão escrever assim, ó, ativar lousa, tá? Quando vocês colocarem em ativar lousa, ele vai aparecer isso aqui, ó. Ele já vai mudar a versão aqui, tá? Porque ele faz uma ativação da versão lousa para vocês, tá? Então, tem essas duas formas. Se você tem a versão paga, você vai clicar aqui em lousa. Se você tem a versão gratuita, você vai clicar ativar lousa e ela ativa a lousa, tá? Tem essas duas opções. Vamos lá, eu quero que todos vocês coloquem nos seus computadores. Se não der certo ativar lousa, você vai escrever ativar Canvas, tá? Porque essa ferramenta, ela foi lançada como Canvas. Só que como existe uma metodologia chamada Canvas, que é uma metodologia usada lá nos negócios, né, de aceleração de negócios, que você coloca todos os processos, o que tem que ser feito dentro de uma empresa, tá, o passo a passo para lançar uma empresa no mercado, e isso é muito usado no Brasil, é uma metodologia internacional e é muito usado aqui. As pessoas estavam trocando, e como ela tem uma função muito, associando também com Canva, né, o Canva ferramenta, então eles mudaram, tá? Se não ativar lousa para você, você vai colocar ativar Canvas com S, tá? Muito bem, pessoal. Então, quando a gente vai ativar o lousa, tá? O que a lousa tem de diferente aqui no GPT? Qual é a funcionalidade? Primeiro, ela permite interações com o texto, você fazer interações com o texto, e segundo, você consegue fazer adaptações de linguagem, tá? Então, usando a metodologia Profs, agora eu vou criar um prompt aqui, tá? Relembrando com vocês, na metodologia Profs, o P, sou professor de, o R é o roteiro da atividade, o O é o objetivo da sua atividade, o F é fazer, todo prompt ele precisa ter um verbo de ação, o E é o especificar e o S é o sofisticar, tá? Isso vai fazer com que vocês consigam construir prompts inteligentes. E lembrando, esta metodologia foi desenvolvida, baseada, tá? Em todos os documentos de engenharia de prompts da OpenAI, da Microsoft, tá? Então, e também do Google. Então, vocês vão ter, é o que tem de mais simplificado para vocês para a construção de um prompt. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Sou professor de biologia, tá? Sou professor de biologia. Preciso, meu roteiro, né? Criar uma aula prática de biologia celular e biologia celular. Vou utilizar o laboratório de microscopia. Eu já estou dizendo para ele aqui no roteiro o que eu vou fazer, qual é o meu roteiro, né? Então, eu estou dizendo, sou professor de biologia, preciso criar uma aula prática de biologia celular, vou utilizar o laboratório de microscopia. Aqui no roteiro, eu posso, inclusive, colocar a minha turma, tá? Se você quiser, ó, serão estudantes do 7º ano do ensino fundamental, tá? Pessoal, isso aqui vocês vão adaptar para qualquer coisa, eu já vou fazer um outro para o ensino superior, tá? 7º ano do ensino fundamental. Meu objetivo é que os estudantes compreendam a morfologia de uma célula eucariônica. Esse é o meu objetivo. Então, agora eu vou especificar. Se você tem especificações, por exemplo, escreva em uma linguagem simples, eu vou colocar aqui, para facilitar o aprendizado dos estudantes, tá? Então, aqui,
nós fizemos, então, sou o professor D, ele vai saber com quem ele está falando, nós especificamos, nós colocamos o objetivo, tá? E aí, o escreva, tá, aqui, ó, meu objetivo é estudante, ó, esqueci o verbo de ação. Faça um roteiro de aula prática para esta turma, tá? Escreve uma linguagem simples para facilitar o aprendizado. Aqui está o especificar. E aí eu vou dar um Enter para ele. Automaticamente vai abrir esta tela aqui para vocês, tá? Vocês vão ver que mesmo às vezes vocês não tendo ativado o método Lousa aqui, o Lousa, ele vai ativar para vocês. Por quê? Quando um professor está perguntando coisas que remetem a conteúdo, o ChatGPT entende que é um professor que está falando com ele e muitas vezes ele vai abrir a lousa aqui, tá? Então, ó, vai aparecer assim para vocês. Ele está criando aqui, então, o meu plano, tá? Eu vou deixar ele criar o meu plano por completo. E eu quero pedir para vocês se vocês estão conseguindo, tá? Quem conseguir, coloca um coraçãozinho, reage aqui onde que tem as reações, bem no centro da tela de vocês, e coloca um coraçãozinho, ó. Silmara conseguiu, Vanessa, Andressa. Temos muitos professores conseguindo aqui. 94, batemos o nosso recorde de segunda-feira. Semana passada que eu falei sobre o Grok, nós estávamos em 73, se eu não me engano. Tá? Muitos professores conseguindo aqui, tá? Pessoal, depois eu vou abrir para perguntas para vocês, tá? Lembrando que a nossa dinâmica é sempre assim, eu apresento para vocês e depois eu respondo as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. Ele criou o meu plano de aula, ele trouxe aqui série, duração, local, objetivo, e ele trouxe aqui toda a dinâmica da minha aula. Ok, como uma produção normal, só que o detalhe, ó, se eu clicar aqui em cima, ele me deixa fazer uma pergunta para o ChatGPT sobre isso aqui, tá? Ele me deixa colocar em negrito, em itálico, ou mudar a letra, ó. Ah, eu quero mudar a letra aqui, cabeçalho 2. Tá? Ele me deixa eu fazer isso, tá? Então, essa é uma das funcionalidades de interação com o chat que eu tenho aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu posso colocar, ó, cada aluno pegar um palito de madeira e tal, eu posso perguntar aqui, ó, perguntar o chat. Como eles vão fazer isso? E aí, o que que acontece? Tá? Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, tá? E ele vai buscar, ó. Eu fiz a pergunta e ele vai trazer detalhes. Esse é um formato de você interagir com o ChatGPT, só sobre isso. Se você ficou com uma dúvida, então, numa determinada situação, você vem aqui e pergunta aqui para o ChatGPT, tá? Outra coisa incrível que tem aqui. Aqui no canto inferior direito vai aparecer esse lapisinho aqui para vocês com uma estrelinha. No canto inferior direito, tá? Tem um lapisinho aqui para vocês. Neste lapisinho, a gente tem 5 funcionalidades, na verdade. A primeira delas é adicionar emojis, que inclusive eu recomendo todo professor que está trabalhando com geração alfa e geração Z, tem que incluir emoji nas atividades. E se for aula prática, é melhor ainda, independente da disciplina. Se é português, se é matemática, se é fisiologia, anatomia, se é química, independente da disciplina. Geração Z é extremamente visual, nós temos estudos comprovando isso. Então, adicionar emojis é uma bela possibilidade. Depois a gente faz ajustes, nível de leitura, ajustar o tamanho e as edições. Eu vou colocar emojis aqui, então se eu clicar nessa mãozinha, eu posso adicionar emojis por palavras, por seção, por listas ou remover. Eu vou adicionar por listas. Vocês vão ver que ele vai reescrever todo o texto, incluindo emojis.
tá? Todo o texto, incluindo emojis. Então, isso é incrível. Tá? Olha só, ele adaptou todo o texto, incluindo emojis, ó. Aqui eu coloquei por tópicos, ó. Lembrando, geração Z, geração alfa são extremamente visuais. Então, quanto mais a gente colocar coisas que eles consigam visualizar por imagens, melhor vai ser para o processo de aprendizagem. E a gente vai impactar significativamente lá para o estudante. Ó. Então, eu coloquei os emojis aqui. Isso dá para usar para responder e-mail também. Fica muito bacana. Então, a gente colocou emoji. Se eu quiser remover, é só clicar aqui em remover, tá? Aqui embaixo, então, eu tenho últimos ajustes. É se você quiser que ele reescreva. E aqui tem a parte mais importante para um professor, que é adaptar o nível da leitura. Significa que eu posso ir desde o pré-escolar até pós-graduação. Se eu deixar aqui em pós-graduação e clicar, ele vai adaptar, ele vai reescrever 100% do meu texto para pós-graduação. Se eu colocar lá no pré-escolar, ele vai adaptar 100% do meu texto nível pré-escolar. Isto é algo exclusivo para professores, tá? Ó, pós-graduação, o que aconteceu? Tá tirando os emojis, tá? Eu estou falando com público diferente, então ele já está adaptando aqui. Aí ele faz uma adaptação, ele deixa maior. Estão vendo que quando ele vai reescrevendo, a escrita até fica maior, ó. Ah, então ele deixa esse texto maior, porque ele sabe qual é o público que ele está falando, e ele vai adaptar, vai mudar a linguagem. Ah, agora. Agora eu vou querer um texto. Agora eu vou querer aqui. Ensino pré-escolar. Eu seleciono pré-escolar, eu dou enter na flechinha e mais uma vez ele vai escrever, tá? Reescrever para nós, considerando que a gente tem um público de pré-escolar, tá? E agora ele vai reescrever para nós, tá? Ele vai reescrever 100% do texto para nós, considerando um nível de pré-escolar, ó. Então, ele vai readaptar, ó. Estão vendo? Ele já incluiu aqui de novo os emojis, ó. Ele está reescrevendo, considerando que eu estou trabalhando com crianças. Pessoal, isso aqui é incrível e vocês é para otimizar o trabalho do professor e para vocês criarem estratégias mais específicas e personalizadas para os alunos. E, pessoal, eu já venho falando há muito tempo, nós estamos na era da personalização do processo de ensino e aprendizagem, tá? As pessoas não querem mais algo generalista, especialmente quando a gente olha para o ensino superior, tá? No ensino básico, que envolve infantil, fundamental 1 e 2 e o ensino médio, a gente tem ainda, eu gosto de dizer que algumas barreiras, porque a gente tem a BNCC, que é independente se é ensino público ou privado. Mas mesmo assim, a gente tem formas de adaptar e personalizar esse processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, esta é uma ferramenta muito útil para vocês adaptarem a linguagem com que vocês vão estar falando com esses alunos, tá? Agora eu quero para o ensino médio, ensino graduação, né, que é universitário. Seleciona, você tem que soltar a mãozinha em cima e aí clicar, tá? Ó, agora ele vai reescrever novamente. Então, vejo que realmente é uma ferramenta incrível para vocês utilizarem no dia a dia, tá? Para fazer qualquer atividade. Não curti muito essa linguagem. Vem aqui e coloca. Então, eu quero pós-graduação, eu quero graduação, eu quero aumentar o nível, quero deixar o nível maior. E lembrando algo que eu sempre falo aqui, a inteligência artificial, ela sempre produz tudo que for voltado à educação, sempre de uma forma inovadora. Ela não produz métodos tradicionais. Então, sempre que ela produzir, vai ser algo que coloque o estudante em ação,
que envolva gamificação, que envolva metodologias ativas e, inclusive, para quem já vem acompanhando, vocês sabem que nós vamos lançar o livro de metodologias e ativas, que é uma metodologia que nós registramos no INPI, tá? Que vocês vão ver se difundir pelo Brasil, vai ser lançado na BET Brasil, dia 28 de abril, tá? Então, o livro já está saindo do forno, e vocês vão ter a possibilidade de aplicar essas novas metodologias que envolvam inteligência artificial na sala de aula de uma forma extremamente estratégica. Muito bem, depois do livrinho aqui, que é o nível de leitura, nós temos a possibilidade de ajustar o tamanho desse texto. Ah, eu quero manter um tamanho maior, eu quero manter um tamanho menor. Se eu deixar menor, eu largo aqui, dou Enter, né? Clico na flechinha e ele vai diminuir o tamanho do meu texto, tá? Vejam que ferramenta dinâmica. Ah, então, ele está reescrevendo, diminuindo todo o tamanho do meu texto. Tá? Então, ele vai... Ó, ele deixou o texto bem pequeno, tá? Bem prático mesmo. Ah, agora eu quero aumentar o meu tamanho. Eu venho aqui, tá? Ajustar tamanho e clico no menor que tiver. Opa, perdão. Eu já tinha clicado no menor, né? Agora eu quero maior. Venho no maior e ele vai fazer um texto maior. Tá? Então, eu posso fazer todos esses ajustes sem precisar que necessariamente eu digite, tá? E, além disso, semana que vem, na segunda-feira, eu vou ensinar vocês a utilizarem os comandos de voz do ChatGPT, tá? Que por comando de voz, não necessariamente você precisa escrever um prompt, você faz uma interação como se você estivesse trabalhando com um mentor, tá? Então, olha só, ele está reescrevendo todo o meu texto aqui, todo reescrito, considerando um texto maior. Então, está reescrevendo tudo aqui, considerando um texto maior, tá? Pessoal, depois eu vou responder todas as perguntas de vocês, só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Tá terminando. E, por último, a gente tem essa funcionalidade aqui, que é sugerir edições. Se você clicar aqui bem no lapisinho de colocar sugerir edições, o ChatGPT vai colocar comentários nesse texto, sugerindo edições e te fazendo perguntas. E isso vai deixar tua aula cada vez mais dinâmica. Olha só, aqui ele sugeriu, ó, pode ser enriquecedor detalhar algumas dessas diferenças, como presença da parede celular e plastídeos. Isso aqui é para o professor falar na aula. E se você quiser aplicar, se eu clicar em aplicar, aí ele vai transformar aqui. Tá, ó. Reescreveu aqui se eu quiser aplicar, ó. Mas eu prefiro mais que vocês usem esses comentários mais para vocês falarem mesmo, ó. Talvez seja interessante exemplificar alguns artefatos, como uma aula prática. Aqui em cima, ó, pode ser útil mencionar porque se começa com a menor ampliação antes de aumentar o zoom, coisas que o professor pode falar em sala de aula. Pessoal, isso aqui é uma ferramenta incrível, incrível, incrível para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Esta é a possibilidade do Lousa dentro do ChatGPT. Além disso, aqui no canto esquerdo de vocês, vocês podem fazer algumas interações, tá? E tudo fica salvo aqui, essas interações. Quando vocês fecharem aqui, ó, fechamos, ele cria como se fosse uma conversa normal. E se você voltar aqui, opa, se você voltar no GPT, tá? No canto inferior, ele tá aqui, tá? Ele fica aqui no canto esquerdo de vocês como uma conversa normal, que vocês podem conversar com ele normalmente, tá? Como se fosse uma conversa normal que vocês bem tendo com o GPT, tá? Agora eu vou mostrar para vocês também, como tem muitos professores do ensino superior, a gente criar um prompt para o ensino superior. Então, sou professor de fisiologia humana, preciso
planejar uma aula prática com os estudantes do curso de farmácia. Então, já coloquei uma aula prática, tá? Qual é o meu... Então, aqui, coloquei quem eu sou o professor D, já especifiquei alguns detalhes, tá? Meu objetivo é que os estudantes compreendam o sistema cardiovascular de uma forma prática e desenvolvam a habilidade de análise de diferentes tecidos. Tá? Aqui eu vou especificar. A aula será realizada no laboratório e deve incluir um caso clínico para guiar a aula. Isso aqui em aula prática do ensino superior faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença ter um caso clínico para guiar a aula, independente, ou um estudo de caso para guiar a aula, tá? Aqui em cima ainda, né? Faça um roteiro de aula completo com detalhes, tá? Então, aqui, vou colocar, então, a lousa para o ensino superior. E da mesma forma, tá? Ó, ele já abre a função lousa, se eu clico em cima, tá? Ele já abre aqui, então, a funcionalidade lousa de interação. Então, o que ele já trouxe aqui? Os objetivos da aula, ele trouxe detalhes aqui. E, pessoal, aqui, tá? Lembrando, eu não coloquei duas coisas importantes que são fundamentais que o professor coloque, tá? Toda aula, independente se eu estou falando de uma aula lá do pré ou se eu estou falando de uma aula lá da pós-graduação, ela precisa ser baseada na taxonomia de Bloom. O estudante, se ele não atinge os passos da taxonomia de Bloom e chegar lá no topo, que é criar, que são os pensamentos de ordem superior, não vai ter aprendizagem significativa para aquele estudante, tá? Isso é fundamental no processo de criação de uma aula. O professor sempre precisa ter em mente a taxonomia de Bloom e pedir para o GPT criar as aulas de acordo com a taxonomia de Bloom. Não só isso, nós podemos também e devemos criar a nossa aula baseada na metodologia de Hopes, que é a metodologia desenvolvida pelo Robert Gagné, que é considerada a melhor metodologia do mundo para um professor organizar a aula, porque ela considera os 5 sentidos psicológicos do processo de aprendizagem, tá? E não só isso, pessoal, ela é muito boa, porque ela diz o que eu tenho que fazer em cada tempo da aula. Então, para mim, ela é extremamente, ela deixa a nossa aula extremamente organizada, tá? Então, aqui ele trouxe, tá? Também um passo a passo de como criar essa aula prática para o ensino superior, e eu posso vir aqui e colocar, eu quero aumentar o nível, vou colocar para pós-graduação. Ele vai reescrever aqui, tá? Tudo isso considerando que é pós-graduação, tá? Então, isso vai fazer toda a diferença para vocês. Agora, professores, eu vou responder absolutamente todas as dúvidas, vocês vão poder abrir o microfone e pedir as dúvidas de vocês. Eu vou ler todos os comentários e eu fiquei muito, muito, muito feliz porque a gente atingiu 94 pessoas aqui, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver os comentários que a gente tem aqui, tá? A Thaís B. Obrigada pela aula, uso o ChatGPT pago, estou tendo problemas com a lousa. Quando seleciono um trecho inicial do texto e peço para o chat reescrever, eu pergunto algo sobre, e ele responde bem, mas na hora de fazer a tarefa, muitas vezes ele corta o final do texto. Tem alguma sugestão de como evitar esse problema? Prof. Thaís, isso pode ser bug da inteligência artificial.
Muitos de vocês estão relatando isso, de o ChatGPT reescrever e cortar as palavras pela metade, não finalizar. Qual é a minha sugestão? Sai da sua conta, tá? E como é que você vai fazer para sair? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai no canto superior direito, vai em sair da conta e loga novamente. Essa é uma das formas, tá, que você tem de como se fosse fazer um reset na sua conta. E aí ele volta a produzir normalmente, tá? Especialmente quem tem o pago. É normal a gente ter bugs da IA. Quando acontece isso, sai da conta e entra novamente. Se continuar, sugiro você abrir uma aba anônima ou ainda limpar os caches e os cookies do seu navegador, tá? Quando você limpa os caches e os cookies do seu navegador, é como se você estivesse dando uma limpeza geral e os programas, eles funcionam com muita leveza, tá? Eu vou compartilhar aqui como é que vocês vão fazer para limpar os caches e os cookies de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o navegador de vocês, agora eu vou compartilhar minha tela. Vocês vão ir aqui, ó, onde que tem esses 3 pontinhos aqui, ó, quando vocês estão logados, bem no canto superior direito, tem 3 pontinhos, ó. Prestem atenção aqui, ali onde que tu põe o site que você quer entrar. Você vai entrar, vai abrir esta tela aqui, tá? Esta tela aqui vai abrir e você vai em configurações. Opa, perdão. Tá? Vai abrir esta tela aqui, tá? Você vai clicar em configurações, bem no final, e ele vai abrir esta tela aqui, tá? E aí vocês vão conseguir fazer várias coisas aqui, de mexer em aparência, desativar cookies, tá? Acessibilidade, tá? Vocês vão conseguir fazer várias coisas aqui em redefinir a plataforma, tá? Isso é bem importante vocês fazerem, tá? É bem bacana vocês fazerem sempre isso. Então, porque ele dá uma limpeza como se fosse uma limpeza geral, tá? São 2 possibilidades que vocês podem fazer para melhorar o desempenho do navegador de vocês e não ter esses bugs com tanta frequência, tá? O Júnior colocou, na verdade, no nível universitário, temos da geração Z até gerações mais antigas. Sim, professor Júnior, tá? A grande massa, inclusive o professor Júnior é meu mentorado, tá? Dos 2 programas de mentoria que nós temos em andamento, para professores que querem criar produtos no digital e para quem quer dominar a inteligência artificial. Tá? Prof. Júnior, hoje a gente tem em torno de 90% dos alunos no ensino superior geração Z. E aí a gente sempre tem 2 ou 3 que são geração Y ou até geração X, tá? São as 3 gerações que a gente encontra no ensino superior. A grande massa dessa geração é geração Z. No ensino técnico, a gente tem divergências aí, porque tem muita gente da geração Y no ensino técnico, tá? Que é aquele indivíduo que já trabalha, está trabalhando há um tempo e aí vai fazer um ensino técnico, tá? Isso olhando para o censo nacional a gente consegue observar, tá? A Thaís colocou, essa ferramenta de ajustar o tom do texto é muito legal, obrigada, e que bom. Poderia mostrar novamente o prompt inicial? Vou mostrar para vocês com certeza. Tá? Eu vou até colocar o prompt aqui para vocês no chat, que aí vocês podem copiar, tá? Lembrando, pessoal, tem a metodologia para fazer o prompt. O que eu vou fazer depois, pessoal? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tá aqui que não está acessando. Eu vou disponibilizar para vocês um manual de engenharia de prompts na comunidade, tá? Que tem a minha metodologia. Isso vai ser bem importante para vocês, tá? Ó, aqui eu vou copiar, tá? Então, sou professor de... Você precisa, então, colocar o roteiro da tua atividade, o teu objetivo, o F é de fazer algo, todo prompt, ele precisa ter um verbo de ação, isso é obrigatório, tá? Tá aqui já para vocês no chat, para copiar e colar, tá? Aí você vai ter, depois disso, que especificar, né? Que é o E do profe, e o S, que é o sofisticar. O que é o sofisticar? É quando você dá um comando, ele te deu uma resposta e não foi boa. Aí você começa a sofisticar
aquela resposta. Já coloquei o modelo de prompt para vocês, tá? Estamos falando da ferramenta Lousa que está disponível no ChatGPT. Olha só, já responderam. Que bom que a prof. Rafaela já respondeu. Uhum. A prof. Luix Tunes perguntou se é uma funcionalidade para o plano pago. É para o plano pago e ele está disponível para o gratuito. Só que eu vou voltar aqui, vou compartilhar com vocês. No gratuito, você precisa entrar no modo ativar, tá? No pago, quem tem como o meu aqui vai acessar as 3 bolinhas aqui e clicar em lousa. Quem tem gratuito vai escrever ativar lousa, que ele ativa, tá? Inclusive, pessoal, quando me perguntam, prof. Beatriz, vale a pena assinar o ChatGPT? Vale muito a pena, sim, porque a gente tem um monte de funcionalidades que as outras não têm. O Grok, que eu apresentei para vocês semana passada, no modelo pesquisa avançada, está sensacional, tá? Porém, o Grok não tem todas essas funcionalidades que o GPT tem. Eu falo que o GPT tem mais horas de voo, né? Tem mais horas de estudo. Tá? Essa é a grande diferença. Tá? Aqui nós temos o GPT gratuito, o GPT pago, agora também lançou o modo pesquisa avançada, que é esse aqui, ó. Só que ele não tá tão bom quanto o Grok, tá? O Grok ainda é melhor. Tá? Então, tá disponível nos dois. Tá? Eu já vou mostrar a metodologia para vocês. Ó, o Júnior perguntou, como adaptar esse prompt para as metodologias de Hopes e de Bloom? Nas especificações, professor Júnior, você vai colocar que você quer que o plano de aula, ó, você vai colocar assim, esse plano de aula precisa seguir a taxonomia de Bloom e a metodologia de Hopes. Quando você coloca a metodologia de Hopes, você precisa colocar, professores, o tempo de aula, se é 1 hora, se é 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque ele estratifica, por exemplo, ele vai dizer 10 minutos tu tem que fazer isso, 30 minutos aquilo, 40 minutos aquele outro. Ele estratifica a tua aula e fica muito fácil de organizar a aula assim, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A prof. Miriam colocou assim, gostaria de saber como copiar e colar o negrito itálico do GPT, especialmente para o Whats. Infelizmente, para o Whats, ele às vezes desconfigura, a maioria das vezes. Para o Word, ele vai certinho já. Para o WhatsApp, ele dá esses bugzinhos. Por que dá isso? Porque no WhatsApp, para ficar negrito em itálico, para ficar negrito tem que colocar os asteriscos, para ficar itálico tem que colocar os underlines. É por isso, porque a configuração de como deixar em negrito no WhatsApp é diferente. E aí, é diferente do Word, por exemplo, de um PDF que é tudo igual. E aí isso faz com que a gente não consiga colocar no WhatsApp. Tá? Obrigada, professor Júlio. A prof. Sandra perguntou, o chat falado, ele é na gratuito ou no pago? No gratuito com limitações, assim como o formato de escrita, tá? A prof. Janine perguntou, prof. Beatriz, qual dos planos GPT você indica comprar? O plano de $20, que é o plano mais barato, que vai dar em torno de R$120 mensais, tá? O Júnior César, eu comecei a pagar o Grok e é bem mais completo os resultados. Sim, tá, prof. Júnior? Os resultados são sensacionais. A única diferença é que não tem extensões, não dá para fazer ainda os agentes personalizados, tá? E não tem todas essas funcionalidades, mas a busca, para quem especialmente quer trabalhar com pesquisa, né, é um espetáculo, é bem melhor que o GPT, para isso é bem melhor. Estão vendo, prof, quando eu faço esse tipo de discussão, profs, o quanto é importante vocês estarem alfabetizados em IA e estarem participando das aulas,
porque vocês vão começar a entender qual é a melhor ferramenta para o dia a dia de vocês e como discutir isso com os alunos também, tá?